Agora, amor, você falou que era um sonho meu, se dependesse de você, ia ser só o civil. Hoje, depois de ter feito o casamento, de ter curtido como você curtiu, e você curtiu pra caramba. Coloca o vídeo do Grilão curtindo aqui no casamento. Hoje, depois de ter vivido, você acha que... A gente fez um casamento à distância, na praia, e o mais legal de tudo é que deu tudo certo. E nesse vídeo, a gente vai te mostrar como que foi os bastidores e como que foi a nossa organização para esse casamento dar certo. Tudo, desde lista de convidados, até financeiro do casamento, até decoração, logística, comida. A gente vai te contar nos detalhes como que foi a organização de um casamento à distância. E aí no final você me conta, você acha que organizar um casamento a 2.000 km de distância é mais fácil ou mais difícil que um na sua cidade? O vídeo vai ser enquanto a gente treina aqui na academia e a Bia vai começar falando. Vai lá, neguinha. Gente, eu não vou treinar hoje porque eu tô com muita cólica, eu vim só pela companhia. O primeiro tópico, quando você vai organizar um casamento, é lista de convidados, pra você ter uma dimensão do que você vai fazer, se vai fazer, como é. E a gente sentou na nossa primeira, logo após o noivado, a gente sentou pra fazer uma lista de convidados. Se a gente fosse convidar todo mundo, independente de dinheiro, de lugar, de nada. Quem são as pessoas que a gente gostaria de ter com a gente? E deu tipo 230, 240 pessoas. A gente falou, putz, não dá pra fazer uma festa desse tamanho, impossível. E aí, a gente falou, ok, vamos colocar assim as pessoas que a gente mais faz questão. Aí deu tipo 150 pessoas. Aí a gente falou, tamo numa enrascada. E aí, a gente falou, vamos ter esse número em mente pro nosso próximo passo. Mas, qual era o nosso segundo passo? Escolher o lugar. E aí vem uma coisa muito legal, porque eu sempre tive o sonho de casar na praia. Sempre foi um sonho meu, um desejo do meu coração, casamento na praia. E aí, quando a gente falou, ok, beleza, vamos casar na praia. Só que tinha um segundo adendo. Em 2022, a gente fez uma viagem em famílias lá pra Lagoas, São Miguel dos Milagres, onde a tia do Pedro tem uma pousada. E nós ficamos hospedados lá uns 4 dias. Quando eu pisei na pousada, eu falei, eu quero casar aqui. Lá em 2022. Falei, aqui, eu vou casar aqui. É muito bonito, é muito gostoso. É a cara de um casamento. Eu fiquei alucinada. Então, quando a gente noivou, eu já falei, amor, nós vamos casar na Vassoura. E aí... Ninguém esperava, né, que eu fosse escolher um lugar a 2.000 quilômetros de distância. A gente entrou em contato com a tia do Pedro pra fazer o casamento lá, como funciona, orçamento. Ela meio que deu um vácuozinho no Pedro. E aí, a gente foi falar com a mãe do Pedro e ela falou, meninos, olha um outro lugar, porque talvez lá... ela não quer mais fazer casamento, talvez ela tá em algum momento que não quer olhar isso, não pode olhar isso, então olha em outro lugar. Exato, a pousada estava passando por um momento de reformulação total no time. Então, basicamente, na época, eles não tinham nem funcionário certo, sabe? Além disso, a pousada estava com ocupação. Então, basicamente, a minha mãe falou, Pedro, não vai rolar na pousada, vai procurar outro lugar, porque vai ser muito difícil de dar certo. Só que Silvinha não contava que eu sou uma mulher de jejum de oração. E quando o Senhor coloca alguma coisa no meu coração, Ele tende a cumprir. Só que aí, o que aconteceu? A gente noivou em junho. A gente começou a olhar as coisas de casamento lá pra agosto, setembro. E aí, quando a gente teve essa resposta da mãe do Pedro, tipo, olha outro lugar, não vamos dar trabalho, não. Eu comecei a fazer um jejum em prol do nosso lugar, porque se não fosse lá, o Senhor ia abrir uma outra porta que eu ia me encantar tanto quanto eu estava encantada com a Vassu. E aí, beleza, eu em oração pra isso e olhando outros lugares. Então, eu olhei pra fazer no Rio, as praias do Rio, praia de São Paulo, praia do Espírito Santo, e olhei alguns lugares no Nordeste também. Pasmem, isso vai deixar vocês um pouco chocados. É mais barato alugar um lugar pra fazer um casamento no Nordeste do que aqui no Sudeste. Tá? Fica essa dica aí pra vocês. Os lugares que eu olhei, nenhum me apaixonou. Eu falei, nossa, aqui eu casaria. Tipo, nenhum, sabe, bateu mais forte no meu coração. Os lugares que a gente tava orçando como segunda opção eram todos na praia. A gente olhou em Vitória, que a gente tem família lá no Espírito Santo. A gente olhou no Rio, nas praias mais perto do Rio. E tava muito difícil de encontrar. Mas só que depois que a gente colocou na cabeça que a gente queria ir na praia, pessoal, a gente já tinha visualizado tudo, a gente já tava em oração pra poder selar. Já era uma vontade, tipo assim, muito palpável.
no nosso coração. Então a gente, velho, não tinha plano B. O plano A era 100% praia. Se não fosse rolar na pousada da minha tia, provavelmente ia rolar em algum outro lugar, como, sei lá, é uma praia que a Bia achou na Bahia. Bom, então, o que acontece? Eu estava em jejum e aí a gente foi pra uma cafeteria pra poder entregar o meu jejum, pra gente fazer essa reunião onde eu ia mostrar pro Pedro os lugares e a gente ia escolher juntos. Eu tinha gostado dos lugares, sim, mas não tava apaixonada, eu não tava em paz ainda, sabe? E aí, a gente tomando café, eu entregando meu jejum, Pedro falou, olha, eu vou mandar uma última mensagem pra minha tia pra gente tirar isso de cabeça. E aí ele mandou, ela respondeu na hora, falou, Pedrinho, é claro que pode ser aqui, vamos conversar e tal, escolhe a data que vocês estão pensando e me fala. Pessoal, nesse dia eu lembro muito porque foi numa cafeteria que eu e a Bia, a gente ama aqui em BH. E aí, velho, eu tava no vácuo com a minha tia, então já tinha passado um tempão desde que a gente comentou a primeira vez, que a minha mãe tinha falado com a gente pra poder procurar em outro lugar, passou um tempasso, a gente já tava com a cabeça de que não ia dar certo, a Bia já tava ficando triste porque, pessoal, não tava dando certo, e nesse dia que a gente tava nessa cafeteria, que a Bia tava em jejum, eu lembro certinho da notificação chegando da minha tia, aí a gente lendo junto, aí a Bia ficou mó feliz, ela chorou muito e tal, e a minha tia tinha falado assim, Pedrinho, pode ser, claro, escolhe a data e vamos. E aí eu e a Bia, a gente falou assim, véi, se a gente teve a resposta hoje, que era tipo dia 8 de outubro, vamos marcar daqui a um ano. Aí a gente marcou pro dia 1º de outubro, porque dia 8 ia ficar muito próximo do Dia das Crianças, que é um período de alta para o pessoal viajar e ocupar a pousada. Então foi nesse dia que a gente tava sem resposta nenhuma, a Bia fez o jejum e aí a minha tia deu a resposta, liberando tudo. Tipo assim, pessoal, foi uma reviravolta. A gente tava no negativo e a gente foi pro positivo com data fechada. Então foi muito legal esse dia. Então a gente escolheu, não, eu quero uma data próxima da entrega desse jejum, que foi uma coisa sobrenatural. E aí a gente escolheu no dia 1º de outubro, que deu numa terça-feira. Qual que foi meu pensamento? No dia 30... na segunda-feira a gente já organiza as coisas, porque você precisa de um dia de antecedência para colocar as coisas lá, decoração, etc. No domingo a galera tá fazendo check-out, então ninguém começa a se hospedar na segunda-feira, né? Eles não vão perder hóspedes por nossa causa. Aí o casamento na terça e na quarta-feira já desmonta as coisas do casamento, tá? Então essa foi a logística por trás da escolha da data. Lugar escolhido, data escolhido, a gente teria que voltar à lista de convidados, porque lá não caberia 150 pessoas. E um casamento para 150 pessoas é caro, principalmente em São Miguel dos Milagres, porque lá fica 1h30 de Maceió, que é a capital do Alagoas. Então, e lá é tipo assim, um vilarejo. Então não tem nenhum fornecedor lá em São Miguel dos Milagres. Todo mundo tem que viajar para poder. Então, se os próprios fornecedores têm que viajar, isso já encarece tudo. E a pousada também não comportaria 150 pessoas. Pro casamento que eu queria, que é pé na areia, não tem como você colocar 150 pessoas assim na areia, não dá certo. Fora que, pra gente fazer um casamento à distância, realmente é tudo muito mais caro, muito mais difícil, então a gente tinha que diminuir bem. Então a gente decidiu fazer um mini wedding pra 50 pessoas. Então, uma lista de 240 foi pra 150, que foi pra 50 pessoas. No final das contas, a gente convidou uns 80, né, amor? Foi, a gente convidou uns 80 porque a gente já esperava que pela distância muita gente não ia poder ir. Porque, primeiro, a gente teria 3 dificultadores para os convidados irem. Preço da passagem, achar uma estadia lá no Nordeste e coincidir com férias. Então a gente já contava que ia ter uma quebra. Casar à distância tem um benefício muito importante que vale a pena ser considerado. Talvez o valor que você vai gastar com o local fora seja caro. Mas se você parar para pensar, um casamento para 150 pessoas, você fazer a distância para 60, as 60 mais importantes da sua vida, você vai economizar 60 pessoas ali na lista, a comida para cada uma delas. Isso talvez pague o espaço. E esse foi um benefício. Tipo assim, casar à distância barateou muito o gasto que a gente teve com comida e bebida da festa. Com a quantidade de pessoas. E assim, sendo bem sincera, eu não mudaria nada. Eu incentivo muito todas as minhas amigas a fazer um Destination Wedding, porque é muito, muito legal. Financeiramente vai sair a mesma coisa, tipo assim, não sai mais caro, tá? Porque você diminui o número de pessoas. E mesmo se fosse mais pessoas, eu acho que sairia assim a mesma coisa, porque casar em cidade grande, eu digo assim, Belo Horizonte, mas nas capitais tá muito, muito caro, tá tudo muito caro. Então eu sou a primeira a pregar o evangelho do case fora, até porque é uma experiência assim.
O seu casamento vai ser lembrado pra sempre por todos os seus convidados, porque eles tiveram que viajar, tem o pré-casamento, tem o pós, você tá ali em outra atmosfera de praia, não só de praia, mas qualquer lugar que você tem que viajar pra praia, gente, muda tudo, é muito legal, vale muito a pena. E como que foi organizar tudo à distância, pessoal? Foi muito complicado porque a gente não só organizou a distância de BH, mas a distância de onde ia ser o nosso casamento. A gente não orçou com os fornecedores de São Miguel dos Milagres, porque eles eram muito mais caros do que os de Maceió. Pra você ter uma ideia, a gente orçou decorador em São Miguel dos Milagres, a gente recebeu 3 propostas de orçamento. Uma delas era R$82 mil, pessoal, R$82 mil, só a decoração. Então a gente falou, vamos olhar em Maceió, e aí que foi um grande dificultador que a Bia mandou muito bem nessa, porque ela assumiu de orçar com os caras, ela tem um talento natural para poder fazer orçamento, que eu fico de cara, e ela fez com o pessoal de Maceió, pessoal, a gente conseguiu baratear para um nível que vocês não têm noção. Então a gente teve um gasto de energia muito a mais para poder orçar com fornecedores que não eram os primeiros que apareciam no Google. A gente teve que orçar no Instagram, a gente teve que orçar no Google, mandar e-mail, mandar mensagem, e no final das contas a gente fazia uma reunião toda semana pra gente poder ver o que estava organizado, o que faltava organizar e bater os orçamentos. E a gente fez isso por um longo período, foram meses toda semana se reunindo pra ver o que precisava ser feito. No final das contas, a gente teve um grande... Peraí, deixa eu só ver aqui. Beleza. E acabou que a gente até dividia algumas tarefas, por exemplo, eu lembro que eu fiquei olhando fotógrafo e não sei o que, mas só que depois a Bia que assumiu a bronca quase toda, então eu comecei ajudando ela, a gente dividiu, tipo assim, vamos supor, a Bia pegou pra orçar comida e videomaker, eu peguei pra orçar decoração e alguma outra coisa. E aí no final das contas, a gente meio que, quando foi chegando a data, a Bia pegou, achou o pessoal final e a gente fechou. Só sei que deu uma dorzinha de cabeça, foram algumas noites que a Bia passou em claro, né, amor? Preocupada com o casamento. E deu certo. A gente conseguiu fazer um orçamento muito barato e a gente até fez uma divisão para saber exatamente a porcentagem de cada item que ia entrar na nossa tabela, né, amor? Conta aí pro pessoal. Então o Pedro já começou falando ali como foi com os fornecedores. Eu achei uma tabela que falava assim, ó, você vai colocar o seu orçamento total e vai dividir por porcentagens aquilo que você precisa gastar com cada fornecedor. Por quê? Gente, todo mundo fala, eu tinha um orçamento X, gastei 2X. Gastei muito mais do que eu pensava. Gente, isso é falta de planejamento seu, do casal. Porque se vocês têm tanto de dinheiro, vocês têm que se ater a esse tanto de dinheiro. Não fica contando com o presente, porque a gente vai falar de presente depois. Não conta com isso, porque vocês ainda têm casa pra mobiliar, ainda tem um lua de mel. Então, por exemplo, nós vamos casar daqui a 1 ano. Quanto de dinheiro a gente tem gastado? O que a gente tem juntado? 10 mil, vamos supor. Então, beleza, a gente tem 10 mil. Quanto a gente consegue juntar em 1 ano? A gente consegue juntar 30 mil em 1 ano. Beleza, então 40 mil vai ser o nosso orçamento. E ponto. Ponto. Agora eu vou te ensinar como que você vai se ater a esse orçamento. Porque é muito fácil na hora, gente, a gente fica querendo gastar com tudo. Tudo que você vê, você quer comprar, você quer fazer. Vamos se até o orçamento. Por quê? Você vai pegar esses 40 mil e você vai dividir. Então, assessoria, 10%. Você vai achar uma assessoria de até 4 mil reais. Eu gostei muito de uma que é 4.500. Negocia para 4 mil reais. Gente, tudo é negociação. A gente tinha uma grande carta na manga, que nosso casamento foi numa terça-feira. Entendeu? Isso barateou muito as coisas. Porque na hora de negociar eu falava, uma terça-feira, que isso vai fazer numa terça-feira, fotógrafo? Pelo amor de Deus, fotógrafo. Vamos abaixando esse orçamento, entendeu? Você vai ter as suas artimanhas lá. E uma outra coisa sobre negociação com o fornecedor. O preço que eles te passam nunca é o preço final. Nunca. Então, se eles te passaram fotografia 5 mil reais, pode ficar tranquila, você consegue um valor mais barato. Porque eles já colocam esse valor para quem não vai negociar. Todo fornecedor já conta ali com uma taxa assim, de barganha. Então, todo fornecedor você pode barganhar. Aquilo não é o preço final, ok? Então, beleza. 4 mil reais de assessoria. O que eu fiz? Eu achei 20 assessorias. Eu orcei provavelmente com todas as assessorias de Maceió e região. Orcei. Até achar uma que se encaixava ali no meu orçamento e que tinha o que eu queria. Vocês têm que ter em mente tudo que é mais prioritário para vocês. Então, por exemplo, decoração para mim é uma prioridade. Então, você pode falar,
esse fornecedor eu tô disposta a gastar um pouco mais, um pouco menos. Entendeu? O que é prioridade pra vocês. Porque, por exemplo, decoração pra gente não era uma prioridade. Ia ser pé na areia, já é lindo, a pousada já é linda, tudo já é lindo. Então, não é a decoração que vai fazer o casamento ficar melhor. No nosso caso. Porque o lugar já era lindo. Então, é uma coisa que a gente tava economizando. Por um outro lado, no buffet, era uma prioridade pra gente. Ter um buffet um pouco melhor e tal, uma coisa mais requintada, que a gente gosta. E uma parte importante, pessoal, em todo esse processo de metrificar o fornecedor, todos os gastos que a gente tinha e entradas, a gente colocava em uma planilha. Então cria uma planilha para você, para o seu noivo, ou então para sua noiva, e metrifica tudo, pessoal. A gente colocava certinho quanto que a gente gastou, desde o momento em que a gente fez o convite físico na papelaria, até os últimos gastos a gente colocava em uma planilha para saber exatamente quantos por cento a gente já tinha gasto, porque a gente tinha um teto, como a Bia falou. Então, esse acompanhamento de quanto você está gastando é fundamental para a organização financeira e, principalmente, saber no que vocês vão investir, no que vocês podem economizar. Eu e a Bia, a gente fez muito isso ao pé da letra. A gente economizou na decoração ao máximo, porque a pousada já era maravilhosa, não precisava de nada. A gente economizou muito na assessoria, que era a cerimonialista, a gente orçou até a tampa. E no final das contas a gente pegou uma cerimonialista que era muito ruim, né, amor? Depois a gente conta os erros que a gente teve também, porque não foi só acerto, não. Então eu vou trazer aqui só pra vocês terem uma noção. O ideal é gastar 10% do seu orçamento com assessoria. Nós gastamos 6%. Então esse 4% eu consegui realocar para alguma outra coisa. Entende como vai funcionando? A primeira coisa que vocês têm que fechar é a assessoria, principalmente para um casamento à distância. Porque é ela quem vai te dar o parecer. Nossa, fornecedor eu conheço, esse não conheço, esse tem tal fama, esse não tem. Olha, Bianca, você tem que olhar tal coisa, tem que olhar tal coisa. Só que eu entrei de cabeça. Como era um sonho muito grande meu, eu sou muito independente, né? Então, assim, ela não foi muito útil, assim, ela foi pouco útil durante a preparação do casamento. E ela cometeu vários erros, que a gente vai contar no próximo vídeo, erros do nosso casamento, pra você entender. Porque esse é mais sobre a organização. Mas a assessoria é importantíssimo que seja a primeira coisa que você feche. É muito sério isso, eu vejo muitas amigas minhas cometendo esse erro. E é isso que vai extrapolar o seu orçamento, você não seguir. Cara, eu não achei ninguém que cumpra esse 2% aqui. Eu vou tirar de onde essa porcentagem? Se você não tem outro fornecedor para tirar essa porcentagem, não tire, escolha um mais barato. Porque são essas coisas que no final vão extrapolar o seu orçamento. E aí você entra no casamento com dívida. Ou então você entra na cerimônia já preocupada, como é que eu vou pagar tal coisa. Isso não é legal. Vocês não querem passar por isso, sério. Todos os fornecedores que eu procurei tipo 20 fornecedores de cada, pra poder ver o que encaixava no meu orçamento e qual deles eu mais gostava. E como foi a distância, eu orçava e eu ficava ponderando. Tudo eu orcei nos primeiros meses. E eu deixei coisa pra fechar, gente, até assim 3 semanas antes do casamento eu tava fechando coisa, porque eu tava esperando ter paz no coração pra poder fechar. E eu orava muito, Senhor, esse fornecedor, é esse, eu coloco nas suas mãos. Eu entregava tudo, gente, tudo eu entreguei pra Deus. E no final deu tudo certo. Salvo algumas pequenas coisas, a gente vai contar depois. E aí, com todos os fornecedores que a gente encontrou, a gente criou um grupo no WhatsApp, isso facilitou muito a comunicação. Então, cada decoração tinha um grupo, música tinha um grupo, videomaker tinha um grupo. Então, cria um grupo com os fornecedores no WhatsApp, que isso aí vai facilitar muito. Muito melhor do que você ficar conversando no privado com cada um deles. E aí, tudo de documento, contrato, você manda lá. Salvem todos os contratos, prestem atenção nos contratos, para depois que passar o casamento, vocês não ficarem achando que tinham combinado uma coisa e no final das contas não receber aquilo que vocês acharam que iam receber por conta de um erro no contrato. Então, pessoal, a gente salvava todos os contratos e a gente anotava tudo que a gente gastava. E, pessoal, eu não sei qual a sua religião que tá vendo esse vídeo aqui, mas o fato é, Deus ama casamento. E a gente viu isso na prática com o nosso orçamento. Na época que tava chegando próximo do casamento, chegou uma proposta pra mim de trabalho, a gente tava orando muito sobre isso, e foi exatamente na época que a gente precisava pagar alguns fornecedores, era uma parcela alta, e aí eu recebi uma proposta e eu saí de uma empresa que eu estava há 4 anos. Eu não pedi para ser mandado embora para receber o acerto, mas eu pedi demissão, fui para outra empresa e recebi um acerto que eu tinha. Tipo assim, era metade do ano, mais uma porcentagem de 13º. Recebi essa bolada e ajudou muito a gente na hora de pagar o fornecedor, pessoal. E tudo
durante o processo de organização do casamento, vocês vão vendo que vão ter vários e vários acontecimentos sobrenaturais a favor do casal. Então, entregue seu casamento a Deus. Se você estiver vendo esse vídeo e ainda não fez isso, tá pensando em casar, já começa desde agora, pessoal. Entrega pra Deus, porque Deus ajuda muito. E uma coisa muito importante sobre fornecedor, pra vocês não errarem. Mostra tudo o que você quer e tudo que você não quer. Então, na hora que você for fazer sua pastinha do Pinterest, faz a pastinha dos seus sonhos e a pastinha do que é o seu pesadelo. Faz essas duas pastinhas, me escuta. E na hora de apresentar, fala, ó, isso aqui que eu quero. O que eu não quero de jeito nenhum? Isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto dessa flor, eu não gosto dessa cor, eu não gosto dessa palha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mostra tudo que você gosta e que você não gosta, pra pessoa entender muito bem, com clareza, o seu gosto. Principalmente no nosso caso, que foi um casamento à distância, a gente não fez conferência das coisas pessoalmente. Entende? Então tinha que ter uma comunicação muito clara. E pensa que o fornecedor é uma criança. Quanto mais claro, quanto mais desenhado for, melhor ela vai entender o que você quer e menos chance de erro. Agora um tópico muito importante que foi a logística dos convidados para eles irem pro Nordeste no nosso casamento. Primeiro de tudo, mais importante, a gente comunicou com muita antecedência. Foi tipo assim, 10 meses antes do casamento a gente já mandou o Save the Date, a gente já mandou um site, a gente montou no I Love Casamentos, eu acho que é esse o nome. Lá tem tudo, pessoal. Você monta certinho a página do Save the Date, você pode colocar os links que você quiser. Então o que a gente fez? A gente colocou no mapa, a gente colocou um Google Maps ali no site, com a coordenada certinho do endereço da nossa cerimônia, pra ninguém ter erro, pra ninguém ficar te perguntando. Então você coloca tudo certinho nesse Save the Date. Endereço, data, horários, a gente colocou fotos de inspiração. De inspiração pra roupa do pessoal. E aí, pras mulheres, a gente colocou vestidos muito coloridos, que ficaram muito bonitos na cerimônia, ficou lindo. E pros homens, como era na praia, a gente colocou roupas despojadas, camisa de linho, bermuda, aquelas sandalinhas que estão na moda. Então ficou um traje bem bacana pra todo mundo, porque era na praia, era descontraído. Porque, por exemplo, a gente teve que anunciar, meninas, vai ser na praia mesmo, então não vai de salto, vai de sandália, vai com rasteirinha. Então essas coisas a gente teve que falar, deixar bem claro também pros convidados. E aí, pessoal, a gente colocou no site também um link pro pessoal poder procurar passagem aérea em um site que a gente gosta muito, que chama Skyscanner. Nele você consegue ver várias passagens que estão em promoção, então é muito bom para você conferir, porque ele é um marketplace de passagem. Então lá ele vai mostrar as passagens mais baratas de todas as companhias aéreas. Então, em resumo, a gente deixou o mais mastigado possível, e isso é uma dica para tudo na sua vida. Se for fazer um orçamento, mostrar um projeto, pessoal, imagina que outra pessoa tem dificuldade de entender as coisas. Você tem que levar as coisas mais mastigadas e resumidas, explicadas para ela. Então a gente fez isso com nossos convidados. E você pode fazer isso em vários sites que tem de casamento. E nele a gente também colocou uma lista de presente lá embaixo, que depois a gente fala sobre o chá de panela que a gente fez. Mas em resumo a logística a gente organizou muito antes do Save the Date, enviou para todo mundo, e a gente tinha umas mensagens de follow-up para as pessoas. Então, vamos supor, faltando 5 meses, a gente mandava uma mensagem. E aí, fulano, comprou a passagem? Já tá chegando a hora. A gente tinha esse acompanhamento, porque a gente tinha uma lista de quem estava confirmado e quem não estava, pra gente saber certinho quantas pessoas tinham. Então a gente foi fazendo isso até as últimas semanas. E o nosso último follow-up foi 2 meses antes, que as últimas pessoas deram a confirmação de que iam ou não. E a gente também tinha colocado várias sugestões de lugar para o pessoal se hospedar. Tinha muito Airbnb próximo na região. Então, pessoal, você quer organizar um casamento à distância? Lá no Nordeste tem muito Airbnb barato. É um por rua. Então tinha muitas opções, e a gente fez algo super legal para os convidados, que eu vou deixar a Bia contar, porque foi ideia dela. A gente deu um presentinho pro pessoal. Conta aí, nega, que isso aí foi, aulas. Na verdade a ideia não foi minha. A maioria dos Destination Weddings que eu vejo, os casais fazem isso, né? A gente pegou a cerimonial, mandou mensagem para todo mundo que estava confirmado, pegando o endereço e quando a pessoa iria chegar. E a grande maioria dos convidados ficou ali mesmo em São Miguel dos Milagres, porque era mais fácil a logística. E aí nós preparamos uma caixinha com uma carta de boas-vindas, de agradecimento por eles terem vindo. E aí a gente comprou vários sabonetinhos naturais, fizemos a caixinha toda bonitinha e nós deixamos na hospedagem de cada convidado. Nós saímos um dia antes de carro, e a gente conheceu, onde todo mundo estava hospedado, que a gente foi deixar lá e tal. Pra quem ia chegar e pra quem já tinha chegado, a gente deixou lá de surpresa esse presentinho. É muito legal, de boas-vindas, assim. É muito legal falar uma coisa dos convidados também.
Num primeiro momento, nós não deixamos levar namorada, não deixamos levar plus one, a não ser que a pessoa já tava noivo, né, casado e tal. Porque seria um casamento para 50 pessoas, né? Então é muito difícil você levar um plus one. A gente falou, cara, já que vai viajar, leva a pessoa. E no dia do casamento ela fica na pousada dela, né, onde vocês estão hospedados ali. Só que, veja bem, no mês do casamento, tipo início de setembro, a gente começou a ver muitas pessoas. Acho que teve uns 6, né, amor? Umas 6 pessoas que estavam de passagem comprada e não foram. Então, assim, ó, umas 6 pessoas mandaram mensagem, ó, não vou conseguir ir, tive um imprevisto. Isso, assim, pessoas com passagem comprada já, que não puderam ir. Então, o que a gente fez? Já que a gente teve esse número de pessoas que não iam, a gente liberou levar a namorada, né? Então, acabou dando mais de 50, mas não tem problema, né? Porque o importante é não dar menos de 50. Porque você já pagou o buffet, você já pagou a decoração para aquele número de pessoas. Se não vir, se 49 pessoas virem, aquela uma pessoa, você não recebe ressarcimento do buffet. Entendeu? Então é melhor ir a mais do que a menos, porque aí você não perde dinheiro. Em Destination Wedding, geralmente tem assim um welcome party. No dia anterior, 2 dias antes, eles têm uma festa de boas-vindas pra galera que já chegou. Eu queria muito ter feito isso, eu queria ter feito um luau no dia anterior. Contudo, eu não consegui organizar. Não deu tempo, eu não tive cabeça pra poder organizar. Mas no dia anterior a gente fez um passeio de barco pelas piscinas naturais de São Miguel com a nossa família e com os nossos convidados. Foi muito legal. Foram os 3 barcos, né? Aí cada um pagou o seu, a gente não arcou com nada. Mas foi um momento assim, todo mundo curtindo. Acho que foi um dos pontos altos de ter casado em São Miguel. Foi muito legal. Foi muito legal. Se você for casar à distância, se programe, se organize, faça alguma coisa. Não precisa fazer uma festa antes, porque isso realmente sai caro pra quem já tá gastando, que pode e que não pode. Mas alguma coisa que cada um paga o seu. Esses passeios de barco saem super baratos. Acho que foi tipo assim, 30, 40 reais por pessoa. E a gente se divertiu muito, muito. Em resumo, foi isso sobre a logística, pessoal. Avisamos com bastante antecedência, o pessoal se programou. E chegando lá, não foi só um casamento. Todo mundo que foi fala que foi uma experiência, uma viagem. Então valeu muito a pena. E pessoal, eu pedi a Bia em noivado em 2023 e a gente se planejou 1 ano e alguns meses para poder casar. E a gente fez o nosso chá de panela aqui em BH, mas só que não foi um chá de panela. Como a gente se casou à distância, a gente quis comemorar no civil com todas as pessoas que não podiam ir ou que não estavam na nossa lista, porque a lista de casamento a gente cortou muita gente especial para nós, porque não tinha como levar, não cabia na pousada. Então, a gente organizou o nosso casamento no civil para tipo dia 3 de agosto, e aí a gente... Foi dia 3 de agosto mesmo? Aí a gente casou no civil e a gente falou, vamos fazer uma comemoração do nosso casamento no civil aqui em BH, pra gente chamar todo mundo. E a gente aproveitou e juntou a comemoração no civil com o nosso chá de panela e foi um acerto gigante. E aí sim, nessa comemoração do casamento no civil com o chá de panela, a gente chamou a lista inteira. A gente chamou tipo 200 pessoas, foram 150. A gente teve uma hiper força-tarefa da família da Bia. A mãe dela juntou com as tias e não sei o que, fizeram comida pra nós e foi uma das festas mais lindas que a gente já teve. Então, amor, eu acho que você pode contar pro pessoal sobre a organização, o que você pensou sobre a estética do casamento, sobre as partes de decoração, porque foi um detalhe que você fez muita questão, eu acredito que quem tá vendo também vai fazer questão. Então eu lembro que no chá de panela era tudo decoradinho da forma que ela queria, tipo nas cores que ela queria, tinha um espelho com umas cores lá que ela queria, então foi muito especial pra ela. Conta aí pro pessoal. Então, galera, a gente, igual o Pedro falou, muita gente não podia, a gente teve que deixar bem curtinho, mas a gente queria comemorar com o pessoal. Financeiramente, fazer um chá de panela, eu não acho que valeu a pena. Se a gente tivesse feito só pra ganhar presente, não valeu a pena. Mas a gente fez chá de panela com comemoração pós-civil, exatamente para ter as pessoas que a gente ama importantes nesse momento com a gente. Então foi muito legal, valeu super a pena o investimento, mesmo que a gente não recebeu o investimento em presentes, tá? Mas não, a gente não fez pensando em presentes. É bom falar isso, porque eu recebo muita pergunta, vale a pena fazer chá de panela? Eu falo, depende. Né? Depende. A minha estética pro casamento, eu sempre sonhei fazer cerâmica portuguesa e limão siciliano. Agora tá mais em alta, mas a ideia foi mais original, era a minha época, tá? Então sempre foi um desejo do meu coração. No casamento teve alguns pontinhos disso, mas eu não quis fazer muita coisa pra não ficar too much,
né, não ficar brega, eu deixei a praia ser o foco principal. Então no casamento teve algumas coisinhas com essa estética. E na comemoração pós-civil também teve. Então essa coisa da cerâmica portuguesa, do azul royal, do limão siciliano, que eu amo, eu acho lindo, lindo, lindo. Então teve muito disso. Vamos deixar umas fotos aí pra vocês verem. Teve aquele espelho que você tira foto com a data do nosso casamento e tal. Obrigado por ter vindo. Foi pra 150 pessoas, foi bastante gente. A gente não comeu nada, né, amor? Tava assim, eu sei que tava tudo gostoso, mas a gente não comeu nada, porque foi assim, a tarde inteira cumprimentando. Nem deu pra curtir. Uma dica, guarda um pouquinho pra vocês, tá? Antes de começar a festa, pega uma caixa e coloca, porque não sobrou nada. Tava muito gostoso e a gente não pôde comer nem um pão de queijo. Então o que a Bia falou é muito certeiro. A gente não tava esperando presente, mas a gente tava esperando comemorar o nosso casamento no civil, que é muito importante também. Porque se fosse por mim, eu nem faria festa, pessoal. Eu só fiz festa porque a Bia era o sonho dela. Na minha visão, era só o civil e vamos viver, vamos viajar. E outro fator super importante disso que a gente fez no civil é o seguinte: a gente não abriu espaço para os convidados dos nossos pais irem no casamento. Então, por exemplo, meus pais queriam que vários amigos deles fossem convidados pro casamento lá no Nordeste. Eu falei, não tem como, não vai rolar porque a lista tá contada. Mas o que a gente fez? Na comemoração do nosso civil, a gente chamou todos os amigos dos nossos pais que eles queriam. E foi muito legal. E pessoal, vocês não têm noção, tipo assim, ver todo mundo reunido, até os amigos dos seus pais que te viram na infância nesse dia, é muito especial. Então foi um acerto que eu acho gigante a gente ter comemorado o civil aqui em BH com esse tanto de gente. Deu um trabalho gigante. Eu acho que deu mais trabalho pra você do que o casamento normal, não foi? Ah, não. Mas deu muito trabalho, sim. Mas valeu a pena. É uma vez na vida só, gente. Algumas noites de sono. Vale a pena. Agora, amor, você falou que era um sonho meu, se dependesse de você, ia ser só o civil. Hoje, depois de ter feito o casamento, de ter curtido como você curtiu, e você curtiu pra caramba. Coloca o vídeo do Grilão curtindo aqui no casamento. Hoje, depois de ter vivido, você ainda acha que só o civil teria sido... Véi, pelo jeito que foi o nosso casamento, não. Mas se o nosso casamento não tivesse sido do jeito que ele foi, sim. Porque o nosso casamento foi muito pica, pessoal, não teve como. Eu virei o fã número 1 do nosso casamento. Foi muito doido, pessoal, a gente tava na praia, tipo assim... Com os nossos amigos, terminou a cerimônia, eu e a Bia, a gente só queria curtir. E a gente já pegou o carro e subiu a costa ali pra lua de mel. Inclusive vai ser um vídeo que a gente vai fazer pra cá, o roteiro da nossa lua de mel, que saiu super em conta e a gente conheceu várias praias. Algumas perguntas rápidas que a galera me faz. Vocês pagaram alguma coisa pros convidados? Não, estadia, aéreo, foi tudo por conta deles. 2, como vocês fizeram com a arrumação? Eu tenho um salão de beleza aqui em BH, né? Então a gente levou algumas pessoas da nossa equipe pra poder arrumar a nossa família. Porque a nossa família, tanto a minha quanto a do Pedro, nós ficamos hospedados na mesma pousada. Então a gente levou 4 pessoas da nossa equipe aqui de BH pra poder arrumar o pessoal lá na pousada. Mas fora isso, cada convidado sabia do seu. Nossas roupas, nós alugamos aqui em BH. Eu fiz meu vestido sobre medida, mas ele foi aluguel, primeiro aluguel. E o Pedro alugou a roupa dele, nós levamos daqui. E depois devolvemos. Mas é o seguinte, a gente recebe várias perguntas, a gente não tá lembrando de todas agora, mas se você tem alguma pergunta específica, comenta aqui no vídeo que a gente vai fazer um shorts respondendo. Mulheres e homens que estão vendo esse vídeo, perguntem todas as dúvidas, deem sugestões de vídeo, que a gente tá super empenhado em poder gravar tudo. E olha só, eu acho que a finalização da organização, a gente pode resumir, desde o primeiro momento que a gente noivou, a gente já começou a ter em vista os lugares que a gente ia casar, colocar o budget certinho que a gente tinha, que é o orçamento certinho que a gente tinha, convidamos todo mundo com antecedência, orçamos, gastamos energia orçando, porque se você for pegar o primeiro orçamento que você vê no Google, você vai gastar muito mais caro e dá pra economizar. Negocia com o fornecedor, igual a Bia falou, eles sempre vão diminuir o valor. Cria uma planilha para poder acompanhar os seus gastos do casamento certinho, não deixa solto, senão você vai perder o controle. Lá na frente você vai precisar disso e não vai encontrar. Cria grupo no WhatsApp com os seus fornecedores, cria um site para poder mandar como save the date para os convidados, coloca a sua lista de presentes lá, porque a gente recebeu muito presente dessa lista de presentes que a gente colocou no site. A gente tem umas coisas para falar aí dos erros que nós cometemos para vocês não cometerem e tudo que foi mais legal no nosso casamento, os detalhes mais legais que você pode copiar, mas o mais importante eu acho que é a escolha do lugar.
de tudo no casamento, eu acho que o mais importante é a escolha do lugar. Porque um bom lugar é confortável, você não gasta muito com decoração, você não tem problema com as pessoas, com logística, e o nosso lugar, pra mim, foi o mais importante. E toda semana eu e a Bia, a gente fazia reunião pra bater tudo o que faltava pra gente definir, e a gente também sempre tentou dividir as tarefas, apesar de no final a Bia ter ficado mais por conta, né, amor? Mas foi uma coisa do momento, né? O Pedro precisou focar no trabalho, que ele tinha acabado de mudar de emprego. E aí eu falei, não, deixa comigo, que eu já tô aqui por dentro, não preocupa com o casamento. E ele organizou toda a nossa lua de mel. E aí a lua de mel a gente organizou, a gente vai contar aqui no vídeo como é que foi. E a gente deixa os erros também para outro vídeo, porque tá muito longo esse aqui. E se ficou faltando qualquer ponta de organização, qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui que a gente vai te responder. Então é isso, esse é o nosso quarto vídeo? Quarto vídeo Quarto vídeo de muitos, que a gente tem muita ideia do que gravar. E eu espero vocês aqui da próxima.